Era uma vez um herói que exorcizava maldições. Pera aí um pouquinho. Escuta aqui, somos feiticeiros Jujutsu. Não somos heróis. Não tem ninguém que possa nos julgar no sentido real da palavra. Essa frase resume a jornada de um personagem em toda a história do anime. Um garoto sem pretensão nenhuma a não ser morrer rodeado de pessoas. Mas ao comer o dedo de um demônio, entender que seria um experimento, conhecer um lado do mundo tão sombrio que iria traumatizá-lo, e Yuji Itadori mudaria o Jujutsu. Então hoje a gente vai visitar e comentar todas as fases desse garoto. Então vem comigo. Yuji humano. Mas antes de qualquer poder, antes de qualquer dedo do Sukuna, Yuji era basicamente um humano. Mas não qualquer humano. Desde criança ele já era extremamente mais forte e rápido que qualquer pessoa ao seu redor. Ele se destacava em qualquer esporte, mas curiosamente preferia ficar no clube de ocultismo com seus amigos. Clássico de protagonista de anime, né? É o que eu penso. Mas aí vem um detalhe: Kenjaku acabou possuindo e vivendo a vida da mãe do Yuji, infundindo energia amaldiçoada no próprio ventre. Ou seja, Yuji já nasceu como um experimento. Ele já nasceu diferente. O próprio pai do Yuji, o Jin, era a reencarnação do irmão do Sukuna. Isso significa que a família foi escolhida a dedo, e antes mesmo de comer um único dedo, Yuji já carregava dentro de si uma herança sobrenatural gigantesca. Essa é a base de tudo. E é exatamente por isso que quando finalmente ele entra no mundo do Jujutsu, a explosão de potencial é gigantesca. Yuji possuído por Sukuna. Tudo muda em um segundo. Um dedo encontrado pelo clube de ocultismo, amigos em perigo, e o Yuji toma a decisão mais lógica no momento, que é deixar o like no meu vídeo, obviamente. E depois disso ele toma a segunda decisão mais lógica. Se maldições exorcizam maldições, ele precisa de energia amaldiçoada. Por que não comer o dedo que estaria transbordando isso? E aí acontece algo que ninguém esperava. Primeiro, o Megumi em choque, quase invocando o Omi. Segundo, Sukuna toma o controle. Corpo mais musculoso, tatuagem por tudo, energia amaldiçoada transbordando, e o rei das maldições estaria de volta. O detalhe mais louco dessa fase vem um pouco mais pra frente na história, quando o trio protagonista está numa missão. Depois de vários confrontos, Sukuna acaba pegando o corpo do Yuji e acaba tirando o próprio coração dele, segurando na mão como se fosse um troféu, uma garantia. E aí, depois de tudo, o Yuji ainda consegue encontrar forças pra retomar o corpo e acaba morrendo ali mesmo. Então sim, o início da jornada do nosso garoto Yuji Itadori já começou turbulento. Ele morre nos primeiros episódios. Yuji renascido. No dia seguinte, o Yuji acaba acordando totalmente curado, sem uma explicação aparente. Só que nós, telespectadores, sabemos, foi o Sukuna que o curou por conta do pacto que eles fizeram, também porque o Sukuna precisaria do recipiente vivo pra ter a sua reencarnação. Mas nesse momento, o Yuji tá mudado por dentro. E não tô falando do coração dele, tá? Ele passa a treinar de forma mais consciente com o Gojo. É colocado em dupla com o Nanami, que é um baita professor, na minha opinião. E aqui que ele descobre ter algumas resistência a certos ataques. Um efeitinho colateral por carregar o Sukuna dentro do corpo também faz sentido. Ele ainda pede pro Mahito? Sim, mas está construindo a base, e essa base viria forte. Na minha opinião, essa fase do Yuji é onde ele nota que o mundo Jujutsu realmente é cruel. Até porque tem a morte do Junpei, que era um amigo dele, era um cara que ele tava ali ajudando, apoiando. Então eu acho que é ali que ele sente. E ainda ele nota que o Sukuna não faz nada, o Mahito só toca a lenha na fogueira. Então é aqui que eu vejo que ele nota a crueldade do mundo Jujutsu. Yuji do Black Flash. Aqui nessa fase é onde aparece o todo, e ele muda tudo pro Yuji. Só de chegar e já bater o olho no Yuji, ele identificou um problema central no Yuji, que era a sua produção de energia não correspondia ao seu próprio ataque físico. Um descompasso absurdo pra alguém potencial do Yuji. Com um treino prático, né, obviamente, que foi espancar uma maldição de nível especial, o Yuji acabou corrigindo isso. Ainda assim, ele acertou 4 Black Flashes consecutivos contra a Hanami, igualando o recorde do Nanami, um feito que pouquíssimos outros feiticeiros conseguiriam na vida, tá? Esse pra mim é um momento que dividiu águas em relação a potencial. O Yuji deixou de ser aquela promessa. Ele começou a encaminhar para realmente um feiticeiro de elite que o seu histórico permitia. Yuji do incidente de Shibuya. Um arco que acabou partindo o coração de muitos fãs de Jujutsu por N motivos, eu diria. Mas foi um arco que também mudou o Yuji na forma psicológica dele e em questão de poder, tá? Ele já é um feiticeiro de elite, eu diria. E inscrito no meu canal, obviamente, né? Então, já sabe, faz o mesmo. Ele derrota a maldição do gafanhoto com uma facilidade, enfrenta vários humanos transfigurados sem perder o fôlego, e aí acaba encontrando o Chozo, e eles têm uma luta insana. Mesmo estando mais experiente, ele acaba perdendo pro Chozo, porque o Chozo era muito mais experiente do que ele em combate, e tinha o ambiente a seu favor, que era um ambiente fechado, e com a sua manipulação de sangue e a criatividade dele, ele acabou vencendo o Yuji. Mas não se engane, o ponto-chave dessa fase não foi a luta contra o Chozo, foi quando o jogo forçou o Yuji a engolir uma dúzia de dedos do Sukuna de uma vez só. O Yuji acaba perdendo completamente o controle, e aqui o que a gente acaba vendo em seguida foi
foi o Sukuna em seu nível mais devastador até o momento, destruindo o jogo como se fosse treino, absorvendo golpes do Mahoraga sem piscar. Uma luta insana entre os dois. Mas Yuji não escolheu essa forma. Isso foi imposto a ele, foi forçado. E é exatamente isso que torna essa fase tão pesada pro nosso garoto. Quando ele recupera a consciência e acaba vendo toda aquela devastação, ele fica extremamente arrasado, quebrado, desnorteado. Depois disso ele já sai pra um confronto com o Mahito, juntamente com o Oda. E nesse confronto, mesmo ele quebrado desse jeito, ele acaba acertando Black Flashes, faz uma luta a 120% da sua capacidade normal, os três nesse mesmo nível, uma luta também fenomenal. E no final de tudo, é um Black Flash definitivo do Yuji, que aniquila o Mahito. Uma cena também que todo fã de Jujutsu estava esperando. Aquele pânico no olhar do Mahito. Mas foi uma certa ajuda pro Kenjaku, que até elogiou isso. Afinal, pro Yuji, né, é bom ganhar um elogio da mãe de vez em quando. Perturbador, mas épico ao mesmo tempo. Yuji do jogo do abate. Depois dos acontecimentos de Shibuya, o Yuji carregava um peso extremamente diferente. O Sukuna havia massacrado diversas pessoas usando o próprio corpo do Yuji. E isso deixou marcas aterrorizantes nele. Tanto que quando Yuta foi enviado pra eliminá-lo, o Yuji simplesmente se conteve. Não deu tudo de si, pois acreditava que merecia tudo aquilo. Claro que o Yuta também não estava no seu máximo. Foi uma luta boa até o Yuta apelar e chamar a Rika, né? Mas no jogo do abate, Yuji demonstrou uma maturidade tática. Enfrentou feiticeiros com habilidades diversas. Usou inteligência onde a força não era necessária. Inclusive recrutou o Higuruma pelo diálogo, né? Mas o verdadeiro teste foi quando ele teve que encarar o Sukuna no corpo do Megumi. O Yuji deu tudo de si naquele momento, juntamente com a Maki e a Hana. E ainda assim, não foi o suficiente. Ainda. Yuji do treino secreto, que foi onde o Yuji deu um salto. Ele não subiu um degrau, ele pulou uma escada. Enquanto todo mundo estava tentando entender como libertar Satoru Gojo do reino da prisão, o Yuji estava em silêncio, treinando com o Sakabe, aprendendo a energia reversa e o domínio simples. Em segredo, tá? Sem alarde, do jeito que um protagonista gosta de evoluir. E para completar, ele consumiu as pinturas da morte, que foi um impulso brutal para suas habilidades. Isso deu para ele um salto gigantesco, maior ainda. O resultado, o Yuji acabou enfrentando o Sukuna de frente, dá pra dizer assim. Aguentou, de certa forma, o Santuário Malevolente, levando cortes que poderiam matar até outros feiticeiros, usando cada segundo daquela dor a calcular o próximo movimento. Ele não estava só sobrevivendo ali, ele estava estudando o Sukuna em tempo real. Isso não era só farmar aura no momento, era evolução e responsabilidade de protagonista. A parte mostra o empenho que o Yuji tinha em acabar com isso. Como ele levava a sério a frase de que o Sukuna era a maldição do próprio Yuji. Yuji em pleno potencial. E na época nós estávamos lendo o capítulo e vendo um por um dos amigos do Yuji desaparecerem. O Yuji desperta o que ninguém esperava vir tão cedo, sua própria expansão de domínio. O domínio do Yuji se manifesta como uma recriação física da sociedade natal, simples, humano, completamente diferente do que a gente vinha vendo em toda a série. E dentro desse domínio, ele ataca diretamente a alma do oponente. Antes de usar isso para encerrar a luta, o Yuji ainda oferece uma chance para Sukuna de sobreviver e os dois se tornarem um só, sendo que o Sukuna era o mais forte até o momento ali. E simplesmente o Yuji ainda estende a mão. E Sukuna, sendo Sukuna, recusa. Então, com a volta da Nobara, Yuji executa o último Black Flash e exorciza Sukuna do corpo do Megumi por completo. Fim do Sukuna, o Yuji está a um passo de se tornar o feiticeiro mais forte do planeta. Tudo se encaminha pro fim do mangá, todos têm seus respectivos finais. O Yuji continua com seus amigos, Megumi, Nobara e todos. E aí que teria que terminar, mas não, a gente caminha pra última e não menos importante fase do Yuji. O homem preso no tempo. Corpo perfeito para ser o receptáculo do ser mais forte da obra, manipulação de sangue, sua própria expansão de domínio, mas isso não foi o auge do nosso garoto. No mangá sequência de Jujutsu Kaisen, chamado Módulo, que se passa 70 anos depois disso, o Yuji ainda está vivo. E o mais estranho e absurdo disso, ele continua jovem. O cara parou de envelhecer. Seja pelas pinturas da morte que consumiu, pelos experimentos do Kenjaku desde o seu nascimento, o Yuji simplesmente não envelhece. E nessa nova linha do tempo, uma raça de alienígena acabou pousando na Terra e trouxe diversos problemas políticos, regionais. Superiores de Jujutsu foram buscar uma ajuda do nível da ameaça. Quem seria? Yuji Itadori. O garoto que nasceu como um experimento, que morreu logo nos primeiros episódios, que carregou o peso de Shibuya nas costas, que lutou não por poder, mas por cada pessoa que ele jurou proteger. Esse garoto agora era denominado o feiticeiro mais forte do mundo, tendo ações chaves na obra e mostrando o porquê desse título ser verdadeiro. E se você quiser ver o que o Yuji dessa timeline faria contra o Gojo e o Sukuna ao mesmo tempo, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Não esquece de curtir e se inscrever no canal, tá bom? Fica ligado pra próxima. Tchau!